Quando a gente pensa em Idade Média, grosso modo, você pensa do século V ao século XV. E o humanismo renascentista, isso varia bastante. Há autores que chegam a colocar no século XII até o século XVII, que é um exagero. Eu trabalho muito com o século XIV e XV. Então, eu digo que quando surge o humanismo renascentista, por volta do século XIV, século XV, ele vai ser uma divisão muito importante em relação à Idade Média. A Idade Média não é a Idade das Trevas, está longe disso, tem coisas nebulosas, como em qualquer período, mas a Idade Média teve uma característica curiosa, uma suposta centralidade de Deus ou uma centralidade teológica. Tudo girava em torno de uma suposta teologia, com aspectos bastante equivocados. O humanismo renascentista, ele veio como um rompimento parcialmente disso e como uma aceleração disso, porque essa é uma discussão infindável, se o humanismo rompe com a Idade Média ou é uma progressão da Idade Média. Eu creio que ambas as coisas são verdades. Houve uma progressão acelerada e um rompimento com a Idade Média, porque não se explica nem só como rompimento, nem só como progressão. Então, dentro do humanismo renascentista que surge, nós vamos encontrar 4 características que eu destaco aqui. Uma delas é a volta a um passado mais remoto. A ideia dos humanistas é que a Idade Média, ela ocultou os grandes personagens, os grandes autores do passado. Por exemplo, Platão ficou esquecido, Aristóteles teve a supremacia, Quintiliano, Cícero eram autores abandonados, e mesmo assim, os autores que eram valorizados, como Aristóteles, eles eram valorizados não tendo acesso às fontes primárias, mas a uma interpretação que foi cristalizada ao longo do tempo. Então, o desejo é de voltar às fontes primárias. Um filme que retrata isso levemente é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, a obra é muito boa, o filme é ruim, mas a obra é boa. Então, O Nome da Rosa tenta retratar esse tipo de dificuldade, a questão da volta, encontrar os documentos, a dificuldade de ler, a dificuldade de acesso a esses documentos. Bom, esses homens querem dizer o seguinte: vamos esquecer todas essas interpretações e vamos tentar voltar ao verdadeiro Aristóteles, ao verdadeiro Platão. Nesse contexto, surgem as academias na Europa, de um modo especial na Itália. Essas academias, elas vão rivalizar com as universidades, que as universidades estavam mais sob o domínio católico, então havia uma formação mais conservadora, vamos dizer assim. E as academias vão se tornar o grande centro do pensamento humanista na Europa, de um modo especial na Itália. Bom, essa ideia de voltar ao antigo, que eu coloco aqui, ao antigo, tinha como propósito criar o novo. Ou seja, eu quero buscar inspiração. E é muito curioso. Quando você vê um jogador mediano como o Neymar jogando e um grande jogador como o Messi, você observa que parece ser muito fácil jogar futebol. É muito interessante. Quando eu vejo aqueles personagens, quando eu olho para o Neymar e me inspiro no Cristiano Ronaldo, então eu acho assim, rapaz, é muito fácil isso, até você entrar em campo. A ideia da inspiração, você procura os grandes. Quando alguém fala, eu queria aprender bem o nosso português, uma visão descritiva, falar, Machado de Assis é magnífico quanto a isso. E quando você lê esses autores, dá vontade de escrever. É uma coisa muito curiosa. Quando você lê bons autores, você sai com vontade de escrever. A ideia ali é que eu busco o antigo como uma inspiração para o novo. Não era simplesmente copiar o antigo, embora aconteceu muito isso. Havia muitos autores medíocres, mas o interesse era a criação do novo. Uma outra característica curiosa que eu vejo aqui é uma síntese. As academias, elas começam a fazer uma síntese entre o cristianismo e a filosofia pagã. E isso gera uma confusão tremenda, porque eles começam a pegar o Logos de João e aplicar ao Logos de Heráclito, fazendo uma síntese entre o culto a Deus e a sabedoria grega,
começam a usar nomes de ídolos, de santos católicos, aplicar a filósofos e coisas desse tipo. Então, era uma confusão que ainda acontece hoje, por exemplo, para nós que somos novos nessa área, quando a gente tenta sintetizar vida espiritual e vida acadêmica. É uma coisa que ainda nós padecemos disso. Nós não sabemos bem transitar por isso e fazemos algumas confusões. Querem ver um exemplo? Eu conversava isso com alguém, acho que era com o professor Herbert. Quando alguém quer desmerecer um curso que não é credenciado pelo MEC, e o dele é credenciado pelo MEC, ele fala assim, não, meu curso é acadêmico. E quando ele fala acadêmico, ele está querendo dizer o seguinte, que o seu não vale nada. É simples isso. É uma coisa muito natural. E é uma confusão. Ou quando alguém quer dizer que seu curso é bom, não, meu curso é acadêmico. É uma coisa muito sutil que perpassa essa linguagem. São sínteses perigosas. Bom, voltemos aqui. Uma outra característica, que talvez seja uma das predominantes no humanismo renascentista, é a valorização do homem. A gente chama aqui de uma virada antropológica. Se Deus, supostamente, era o centro das pesquisas do ideário medieval, agora passa a ser o homem. Então, o homem passa a ser o centro das atenções. Não é à toa que é nesse período, já no século XVI, que surge a palavra psicologia. Melanchthon, que foi quem criou essa palavra, Melanchthon era um humanista. Nesse período em que começam-se a ver as biografias de personagens, não só de reis, mas pessoas da corte e depois ao povo comum. A arte começa a se desenvolver no campo de pintar personagens. Alguns artistas, como Leonardo da Vinci e Dürer, começam a praticar dissecação de cadáveres para poder conhecer melhor o corpo humano e poder retratá-los. Eu trato disso, embora não seja meu assunto, meu livro, nesse meu livro que está sendo lançado, Introdução à Cosmovisão Reformada. Aquela foto ali é minha, veja, não parece, mas sou eu há 9 anos atrás. Bom, então o que acontece? Você começa a encontrar o homem como centro. Começa a surgir gradativamente manuais sobre educação. O próprio Erasmo de Roterdã, um dos maiores humanistas, escreveu uma obra sobre educação. O Lutero, que viveu no período humanista, embora a mentalidade dele fosse mais medieval, ele escreve sobre educação, também nas Cartas aos Príncipes, isso em 1529, 1530. Então, o homem passa a ser o centro das atenções. Bom, isso é um período 14, 15, 16, que há na Europa. Bom, em cima disso, nós podemos observar que surge a Reforma Protestante. Quando surge a Reforma Protestante, ela surge dentro do humanismo renascentista. As datas, elas servem apenas como alusão. A Reforma não começou em 1517. 31 de outubro de 1517 foi quando Lutero fixou as suas 95 teses. Mas ali não quer dizer, agora começou a Reforma, estou começando a Reforma. Havia já interesses por uma reforma, e nem Lutero sabia que ali ele estaria dando início a uma reforma. Ele fez um ato comum à época de promover um debate acadêmico sobre as teses, sobre as questões que ele estava discutindo, inclusive sobre a indulgência. Ele refletia suas angústias, ele não fez nada de especial. Eu não estou desmerecendo Lutero, eu estou falando, o ato em si dele era um ato comum. E houve pessoas que, pouco antes dele, fizeram apresentações muito mais dramáticas e não teve o efeito que alcançou com Lutero. Bom, mas a reforma, ela tem como algumas das questões, o quê? O livre exame das Escrituras, que não significa livre interpretação, mas que a palavra tem que ser ensinada, tem que estar disponibilizada para que as pessoas possam ler essas Escrituras. Ela não é patrimônio de ninguém e não há uma interpretação oficial única, que valha para todos. E isso vai trazer como ingrediente, que não é meu assunto hoje, a criação de escolas e a tradução da Bíblia para vários idiomas. A reforma vai acelerar isso extremamente. Lutero mesmo traduz o Novo Testamento para o alemão, 1522, depois em 1534 ele termina a tradução com o auxílio de alguns amigos, a tradução do Antigo Testamento, começa as traduções para o inglês,
a serem publicadas, a imprensa, o pessoal sempre fala que a imprensa, sem a imprensa não haveria reforma. Eu costumo dizer que sem a reforma a imprensa não teria desenvolvido tanto, porque é a reforma que vai trazer a alfabetização. O humanismo cuidou apenas do nível superior, a reforma cuida do ensino fundamental. Em 1536, Calvino já criava em Genebra uma escola para meninas, uma coisa que no Brasil só no século XIX. Então, vocês vejam que as revoluções foram grandes. Mas isso não é meu ponto, eu estou apenas mencionando, esboçando. E uma volta às fontes. Aí você vê uma coisa interessante, Deus é o Senhor da história e Deus é o Senhor das circunstâncias. Essa volta às fontes está bem de acordo com o espírito humanista. Voltar aos originais, eles querem ter acesso ao Novo Testamento, ao Velho Testamento, produzir traduções do grego, do hebraico, estudar, fazer exegese do texto. Isso vai ter influência na pregação expositiva. Se tornou muito comum, e Calvino foi o grande pregador expositivo da Reforma, que passou a sua vida inteira pregando sequencialmente. Então, uma passagem conhecida que Calvino, quando é expulso de Genebra em 1538, ele volta em 1541, e ele vai pregar em 1541. Isso que eu vou falar, a gente sabe por causa de uma carta que ele escreveu a um amigo, que a gente não sabe bem quem é esse amigo, mas eu tenho essa carta. Ele escreve contando como é que foi. Ele diz que quando ele voltou à Catedral de São Pedro para pregar, Catedral de São Pedro é o nome não da Reforma, mas o templo já tinha esse nome, Catedral de Saint-Pierre. Era um templo medieval. A igreja estava cheia, as pessoas querendo saber o que ele ia pregar, e ele abriu o texto e continuou pregando o que ele havia parado 3 anos antes. E ele explica que ele fez isso para mostrar a importância da pregação da palavra, o objetivo do culto a Deus, a edificação da igreja, etc. Então, isso demonstra a seriedade, expor a palavra de Deus, mas isso com a ideia de que a igreja tem que ter acesso à palavra, então eu tenho que traduzir essa palavra, eu tenho que colocá-la de forma compreensível. E o que foi falado daqui a pouco pelo pastor Michel, eu lembrei do J.I. Packer, numa notinha de rodapé, que ele fala o seguinte: a gente reclama que os pregadores não sabem pregar expositivamente, mas será que a igreja sabe ouvir? Foi a única vez que eu ouvi alguém falando isso, né? Será que a igreja sabe ouvir também? Então eu li isso há muitos anos e fiquei pensando sobre esse assunto. Se eu não me engano, está no livro Gigante de Deus, mas eu não tenho certeza. Bom, então, uma volta às fontes, aos originais das Escrituras. Bom, em cima disso, nós encontramos aqui o quê? Vai surgir a filosofia moderna, eu vou falar um pouco sobre isso, e a ciência moderna. Na filosofia, você vai ter homens como Descartes, que teve uma formação jesuítica, dentro de uma universidade, e ele vai criticar isso, mas Descartes já está no século XVII, ele escreve o Discurso do Método em 1637. E Descartes nunca falou cogito ergo sum, né, que todo mundo gosta de citar. Descartes escreveu em francês, não foi em latim. Bom, mas então, Descartes, ele escreve a sua obra Discurso do Método. Nós vamos encontrar Spinoza, um judeu de origem espanhola. Os autores colocam Espanha, Portugal, Espanha, mas na realidade a família dele era da Espanha, fugiu a Portugal e depois se radica na Holanda. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Leibniz, então Spinoza, judeu, Leibniz, protestante, luterano. Nós temos John Locke, influência calvinista, e Hume, que eu creio que no máximo era católico, era um autor cético, e Berkeley, que era anglicano. Bom, vamos lá. No campo da ciência você tem, e essas coisas se misturam, porque Descartes pode ser encaixado também aqui na ciência, Leibniz pode ser encaixado na ciência. Você tem Kepler, você tem Galileu Galilei, você tem Francis Bacon, Isaac Newton. Bom, dentro da filosofia, nós temos uma corrente, a corrente do racionalismo. E racionalismo, no caso aqui, é um racionalismo epistemológico. A questão é a seguinte, é que como o conhecimento é um relacionamento, dentro do racionalismo, entende-se que é a razão que tem prioridade no conhecimento e ela é que determina o que é.
Não é o objeto que me diz o que ele é eu quem digo que o objeto é. E a prioridade, a primazia está na razão. Isso, gente, sempre grossíssimo modo, eu não sei passar desse verniz. Bom, no campo teológico, o racionalismo vai ter influência no surgimento da ortodoxia protestante, que, em geral, os teólogos bíblicos falam pouco e falam mal da ortodoxia protestante. A ortodoxia protestante é um movimento que vai ocorrer no século XVII e XVIII, de modo especial na Europa, quando vai se ter a preocupação em precisar a doutrina. Porque é o seguinte, agora surge um movimento, reforma. Estamos todos nós em oposição à Igreja Romana. Muito bem. Agora ficou muito claro, todos nós estamos contra, sabemos. Agora, com o passar do tempo, começa a se olhar para si. Então, sem cantar a começar em mim, eles começam a olhar para si e ver que eles não pensam tudo igual. Então, eu tenho que começar a estabelecer os princípios doutrinários do que cremos. O que nós cremos? Em relação à Igreja Católica, eu sei o que nós cremos, mas em relação a nós? Então, é o grande período das confissões de fé. As grandes confissões surgem no século XVI e século XVII. É o período em que as igrejas, as denominações, elas vão discutindo sobre o que ela crê, estabelecendo os padrões. Algumas confissões vão sendo aperfeiçoadas, por exemplo, a confissão escocesa, uma bela confissão, de modo especial no aspecto cristológico, escrita em 1560, um dos autores é o John Knox. Ela depois foi aperfeiçoada e substituída pela confissão de Westminster, que é de 1643 a 1647. O pessoal coloca 49 porque a Assembleia continuou, mas a confissão foi escrita em 47, de Westminster, que era mais ampla do que a confissão de escocesa. A confissão helvética, houve a primeira, que ninguém mais sabe dela, o que prevaleceu foi a segunda. Então, um período assim, e mesmo entre os reformadores, por exemplo, a discussão entre Ceia, Zwinglio, Calvino, Lutero, embora Calvino e Lutero nunca tenham se conhecido. Então, mas o que eles escreviam, Lutero depois lamentou, puxa, se eu tivesse tido mais tempo com Calvino, eu creio que a gente poderia ter conciliado. São posições sobre a ceia, o que ela é, aspecto espiritual, aspecto material. Então, isso é natural que, com o passar do tempo, você vá começando a ter uma visão mais ampla. Então, a ortodoxia protestante é o período que surgem as grandes definições teológicas. Houve exagero, houve pessoas que começaram a colocar a fé em Jesus Cristo simplesmente como uma fé numa doutrina, não numa pessoa. Mas isso não era alvo dos grandes teólogos da época, eles não se propuseram a isso. E aí surgem dois grandes homens no mundo luterano, o Gerhard, e no mundo reformado, o Turrentini. Turrentini já está em português há uns 10 anos, uns 15 anos. O François Turrentini, ele era de origem italiana, né? Seus ancestrais eram Benedetto Turrentini. Então, a grande dogmática é essa, protestante, reformada, o Locke, a Locke Theologici, né, que é a ideia de uma obra de polêmica, né, de debate, que era a questão da época. Bom, a precisão ortodoxa. Aqui, nós não fazemos teologia sem ortodoxia protestante, porque é ali que estão as definições. Bom, vamos evoluir mais aqui. Dentro da filosofia, então, dentro do racionalismo, você tem Descartes, Spinoza, Leibniz. Dentro do empirismo, você vai ter Berkeley, Hume, Locke. Locke é o maior deles. A questão é, como é que se dá o conhecimento? O conhecimento se dá pela experiência. A experiência tem a primazia na questão sujeito e objeto. Dentro dessa corrente do empirismo, surge o quê? O pietismo. Essa é a minha interpretação. Porque o pietismo era muito mais afeito à experiência do que à racionalidade. E o pietismo surge na Alemanha com Philipp Jacob Spener, e as pessoas pensam em pietismo como uma coisa apenas experimental e não acadêmica. Porém, o Spener, que é o pai do pietismo, vamos dizer assim, o Spener, do pietismo, era amigo de Leibniz.
Leibniz era um gênio alemão. Com 10 anos ele já sabia grego, latim, ficava na biblioteca do pai dele, né? Não tinha naquela época videogame e tal. Bom, então ele estudava bastante, o zap dele era latim. Então, então a correspondência de Leibniz, que é o grande gênio, Leibniz, como eu falei, luterano, trabalhou para unir calvinistas e luteranos, e o sonho dele era criar um ecumenismo com a Igreja Católica. Então, o Spener, do pietismo, se corresponde amplamente com ele, ou seja, ele transitava desse meio acadêmico. O pietismo surge, em alguns aspectos, em oposição à ortodoxia, em alguns aspectos. Em geral, o pessoal fala, é oposição. Não é bem assim, não. Se você ler o Spener traz autores da ortodoxia protestante, como Gerhard, como Calovius, que é o outro grande pensador luterano, como exemplos de piedade. Mas o pietismo, ele estava se opondo a um saber acadêmico que virou apenas intelectualidade e não vivência religiosa. Não havia piedade. Então, a obra do Spener é uma obra magnífica de ler. Quando ele mostra, olha, se Lutero ressuscitasse e viesse à Alemanha, ele não reconheceria mais a igreja luterana. Ele não reconheceria, porque está totalmente diferente. Nas universidades, os estudantes já não têm nenhuma experiência cristã, não conhecem a Deus, a teologia foi relegada a um plano indefinido. Então, o Spener, ele critica um saber acadêmico distante da verdadeira piedade. Só que o pietismo se perdeu. Porque o Spener, o que ele fez? É uma coisa muito interessante, que o pessoal hoje chama hoje de célula, né? Mas o Spener, ele cria estudos bíblicos nas casas. Era um princípio simples de você, durante a semana, estudar o sermão de domingo. Então, você ouve o sermão de domingo e agora vai estudar esse sermão em reuniões caseiras. Isso foi muito bom, a Alemanha cresceu muito com isso. E ele tinha um aliado, que era um grande acadêmico na Universidade de Halle. Bom, começa a acontecer isso. Só que essas, vamos chamar hoje células, elas começaram a ficar cancerígenas. E ele começou a observar que começou a surgir, como diria o Paulo Romero, o supercrente. Não, nossa comunidade é mais santa. Não, aqueles ímpios lá da sede, não, pastor vim da ceia aqui, não, para nós não, aqui é diferente. Não. Então começou agora cada um querer a sua autonomia e não se vincular, porque cada um se achava melhor. Então o Spener tentou trazer isso de volta, mas quando ele tentou, ele não conseguiu mais. Então ele se frustrou. Isso gerou N seitas na Alemanha. A Alemanha se perdeu em seitas a partir do pietismo. Digamos que é um aspecto não bom do efeito do pietismo, não a ênfase do Spener. Spener não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, ele queria uma igreja que tivesse um apoio missionário, um apelo missionário, teológico e piedoso. E é por isso, por exemplo, que ele ensinava desde cedo os catecismos de Lutero. Ou seja, o catecismo é uma marca da ortodoxia, e ele, como pietista, ensinava. As coisas não eram excludentes. Bom, vamos caminhar um pouco mais aqui. Bom, em cima disso, nós temos o iluminismo. Iluminismo, grosso modo, é um fenômeno que ocorre, é datado entre 1650 e 1800. O iluminismo vai surgir na Inglaterra, na Alemanha e na França, mas vai ser muito caracterizado na Alemanha. A palavra que é traduzida por iluminismo, Aufklärung, tem um sentido de iluminar, clarear. Então, o iluminismo é uma coisa curiosa. Foram os próprios autores iluministas que se deram um nome. Porque não é comum você dar nome à sua época. Em geral, quem vem depois é que dá nome, um nome bonito ou feio. Por exemplo, os humanistas chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. É uma concepção que os protestantes gostaram bastante. Mas, na realidade, não é. Olha, qual é o seu período? Eu vivo na Idade das Trevas. Então, ninguém faz isso. Quem dá nome é o que vem depois. O iluminismo, não. Eles se autodenominaram de iluministas, porque eles tinham a pretensão de ilustrar, de iluminar as trevas que vinham até então.
Por exemplo, pensemos aqui em Hegel, que foi um dos grandes pensadores iluministas, de origem luterana, por sinal. Na morte dele, ele confessa, sou luterano até o fim. O Hegel, ele entendia que houve 2 períodos na história da filosofia. Está no seu curso de introdução à filosofia. Há 2 períodos. Há o período grego e o período alemão. E o período alemão chegou ao apogeu com quem? Com ele. Humildade, rapaz, humildade. Me lembrei Romário. Bom, Bom, é uma coisa magnífica. Vamos pegar outro doido. Esse era doido. Um pouco depois, o Friedrich Nietzsche, 1844 até 1900. Morreu louco. Sem falar das relações libidinosas com a sua irmã, que ele tinha. Eu tenho a correspondência. Bom, então, Nietzsche falava, olha, um negócio de história dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, vai haver um tempo que a história vai ser dividida em antes de Nietzsche e depois de Nietzsche. É uma coisa muito curiosa. Ele imaginava que ele era um cara. Ele era o cara, né? Ele já dava na janelinha desde cedo, né? Do avião. Então, quer dizer, era um sujeito que vai dividir a história. É algo muito curioso. Mas voltemos aqui. O que eu mais gosto é o Kant. Kant foi um grande pensador. Foi o grande divisor, o divisor de águas. E é Kant que vai definir iluminismo num artigo que ele escreve já no final do século XVIII. Ele diz, iluminismo é maioridade. O que é maioridade? A maioridade para ele é sapere aude. Tenha a coragem de pensar por conta própria. Ele fala, olha, agora nós podemos nos livrar do celular, agora eu já posso me livrar da infância intelectual e começo a pensar por mim mesmo, sem tradições. Essa ideia de maioridade, quer dizer, nós chegamos à maioridade, não precisamos mais ninguém nos conduzir, é a ideia de que eu sou suficiente. Eu posso pensar por conta própria. Então, você vai ter a ideia de autonomia, que nada mais é do que o desejo do homem em todas as épocas, é ser autônomo. Adão e Eva não queriam mais precisar de Deus, eles querem saber igual a Deus para serem autônomos, e a maioridade. Hegel está nesse diapasão, e Rousseau não necessariamente representa essa definição de Kant, mas o Rousseau, que pode ser colocado na filosofia moderna, pode ser colocado também no iluminismo. E Rousseau vai criar o princípio de que o homem ele nasce bom e a sociedade o corrompe. E o Rousseau, ele escreveu uma obra sobre educação que é muito lida, mas o Rousseau mesmo colocou seus filhos no orfanato. É uma coisa muito curiosa. Ele ensina sobre educação, colocando os filhos no orfanato. E uma vida muito promíscua, né? O Rousseau e Voltaire. Mas Voltaire eu nem considerei aqui. Bom, iluminismo, tá. Em cima disso, que é meu último ponto, meu penúltimo ponto, vem a teologia liberal. A gente fala, grosso modo, liberal, mas tecnicamente a teologia liberal é um fenômeno do século XIX. Então, a teologia liberal, o que é a teologia liberal? Nada mais é do que a aplicação dos princípios iluministas às Escrituras. Ou seja, se no iluminismo que vale a minha razão, eu sou o Senhor, para interpretar a realidade, eu aplico isso à Escritura. Então, milagre, onde fica? Não creio em milagre. Se sua razão não pode entender o nascimento virginal, se sua razão não pode entender a criação, então você começa a criar interpretações racionais. Por exemplo, cito 2 aqui que me ocorrem. Espero que ninguém fique empolgado. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é o seguinte, o judeu carregava o lanchinho com ele. Lanchinho. E o grande milagre foi o milagre de repartir, cada um pegar seu lanchinho e colocar dentro do cesto. E agora cada um pega o lanchinho do outro, pega o seu, etc. É igual na igreja presbiteriana, não sei se os batistas fazem isso, tem uma... Depende disso, não tem uma época específica do ano não, mas costuma ser mais no Natal. Olha, cada um traz a sua comida e coloca aqui no panelão. O frango.
frango, tá, é frango. Aí joga dentro do frango e tal, e o marido miserável, ou quer dizer, o marido respeitável, ele fica perguntando para a sua esposa, bem, qual é o que você fez? Então, quer dizer, cada um leva o seu, joga ali, mas ele quer o que a esposa dele, que ele gosta do que a esposa dele faz. Hoje, é o contrário, qual que você fez? Porque você quer? Não, porque eu quero o outro. Então, ele... Nunca viu esse tipo de coisa, não? Você coloca junto, mas na verdade você quer aquele ali, mistura, mas não mistura. Mistura, mas coloca só marquinha lá, né? SR, o que é SR? Sou reformado, para saber que é o seu lá. O seu. Então a ideia seria, o milagre é isso, o milagre de repartir, cada um colocou o seu lanchinho. É uma explicação racional para a multiplicação dos pães. A pior, então, é essa do Pedro andando sobre as águas. Como é que foi Pedro andando sobre as águas? É simples, gente, é o seguinte, Jesus Cristo conhecia os bancos de areia. Você olhando de longe, parecia que estava andando sobre a água, né? Eu lembro, tinha um filme antigo, o cara fazia isso, me esqueci o nome daquele filme. É um filme romântico, Remo desarmado e perigoso, tem uma cena assim, no final do filme, procure lá no YouTube, deve achar. Bom, então, e Pedro? Pedro, ele pensou que podia andar sobre as águas, então no início ele acertou os bancos de areia, mas ele se distraiu e caiu. Então a questão foi o erro da trajetória dos bancos de areia. É uma explicação racional, supostamente, para negar o milagre. Então o iluminismo, eu estou contando isso, gente, mas no século XX tinha um autor escocês que ensinava isso, William Barclay, um autor lido no mundo todo como um comentário para a igreja, muito agradável de se ler, por sinal, tirando essas heresias, sobrava pouco, é verdade, mas ensinava isso. Eu li muito isso na minha juventude. Bom, o fato, o iluminismo aplicado às escrituras. E é uma coisa curiosa, grande parte dos autores liberais, eu não tenho resposta para isso, eu constato isso num livro meu antigo, sobre raízes da teologia contemporânea, é que grande parte dos autores liberais vieram de formação pietista. Schleiermacher era de formação moraviana, de influência pietista. Kant, de formação pietista. É muito interessante qual a relação de uma coisa com outra. Eles vieram, me parece, de uma influência equivocada da eliminação dos credos, das confissões. Essa é a minha hipótese. Bom, é apenas uma hipótese. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim. Em cima disso, veio um homem contemporâneo. Tudo que nós temos hoje é pró ou contra o iluminismo, mas nunca sem iluminismo. Então você vai encontrar o homem contemporâneo. Isso aqui eu já trato no meu livro. Com pragmatismo, William James. William James escreve uma carta famosa, em que ele diz assim, olha, quem sou eu para rejeitar a religião, se você me mostra que a religião fez bem para você, que o ajudou a viver melhor, ter uma vida mais equilibrada, eu aceito isso. Ou seja, eu não combato a religião, você apenas me mostra se ela funciona. E a questão é, se você mostra que uma religião de um Deus infinito e pessoal o ajudou, e uma outra pessoa mostra que o ateísmo o ajudou a viver melhor, ele aceita as duas coisas. Porque a religião, você não examina o aspecto metafísico, você analisa o aspecto pragmático, se funciona ou não. Você tem o relativismo, com as suas vertentes, o relativismo também não é um pensamento novo, você já encontrava isso nos sofistas, é que a verdade, ela é determinada pela situação, pela cultura, por exemplo. Então, a verdade, ela é construída. Aí você vai dentro de uma linha de sociologia do conhecimento, ilustrada por Peter Berger. Ele conta muito bem isso. Então, a verdade, ela não existe. Ela é construída. Então, a verdade, o que a cultura entende que seja. Uma outra vertente, que é o subjetivismo, a verdade é determinada não pela cultura, mas pelo sujeito.
o sujeito que diz o que é verdade, o que não é. E a gente cai nessa armadilha, quer ver? Isso é sua verdade, não é minha verdade. Quando eu digo que a sua verdade não é minha verdade, eu estou dizendo não há verdade. Porque se a sua é minha, então há duas verdades, ou há interpretações da verdade. São coisas diferentes. Isso eu discuto num livro meu chamado A Tua Palavra é a Verdade. Bom, então, relativismo, subjetivismo, o pluralismo. Então, a verdade é plural. Ela é plural. Então, não há única verdade, há várias verdades. Então, cada um tem a sua verdade e vivamos com ela. É o que às vezes você adota num relacionamento social, porque é muito chato querer chegar a um ponto absoluto para avaliar as posições. Você tem o antidogmatismo, porque dogmatismo soa como algo errado, soa como algo que não pode ser mudado, algo que é uma verdade estabelecida. Então, nós não queremos saber de dogmas. E nós, então, dogma da Igreja Católica, etc. Isso me lembra algo que aconteceu na Resistência Francesa. Um sujeito dizendo o seguinte, na época: olha, eu creio que não há nada nessa vida pelo qual vale a pena morrer. Nada, nada. E um sujeito com um carinho assim de Os Mercenários 3, coloca a baioneta no pescoço dele e fala assim: você está disposto a morrer por isso? Estou, eu morro. Então, há alguma coisa pela qual vale a pena morrer. São as contradições, nas contradições. Olha, não há absoluto, não há. E a sua afirmação? Ela é absoluta ou é relativa? Então, são contradições. A verdade é plural, não há dogmas. Tudo que é dogma eu quero abandonar. Toleracionismo. Toleracionismo é uma coisa muito sutil. Quem difundiu isso de modo muito magnífico foi um autor do século XVIII, o Lessing. Lessing escreveu uma obra, a parábola, tudo alemão, viu, rapaz? Tudo alemão. A parábola dos Três Anéis. Parábola dos Três Anéis. Nessa obra, Natão, o sábio, ele diz o seguinte: um rei tinha um anel que supostamente conferia ao seu possuidor sabedoria, inteligência, discernimento, coisas assim. E esse rei tem 3 filhos e só tem um anel que confere isso. Então, o que ele vai fazer? O que ele fez? Ele mandou fazer 2 réplicas, tão iguais, que ninguém mais, nem ele saberia distinguir qual é o anel verdadeiro e qual é o falso. E agora, antes de morrer, ele dá um daqueles anéis para cada filho. E a questão é: qual é o anel verdadeiro? Não importa. Viva como se o seu fosse. Então ele falava: esses 3 anéis é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Qual é a religião verdadeira? Não importa. Viva como se a sua fosse. Bonito, não? Até me arrepio. Mas o fato que é muito sutil, não há verdade. Não há verdade. Então, por trás disso tudo, é uma coisa só: não há verdade. Não há verdade. Por quê? Se não há verdade, eu não tenho um elemento aferidor. Porque observem bem, outro dia eu estava lá em casa, como teólogo, mexendo em gavetas. Gaveta agarrando, eu fui trocar aquele negócio lá, aquele suporte lateral de metal, e não achei. Achei um sofisticado, que é do lado, tipo um telescópio. Falei, que bonito. E eu achei, como é que eu vou colocar aquele negócio embaixo ainda? Embaixo, eu com a aptidão generosa de um jacaré fora do rio, tinha que colocar aquele negócio. Então, eu falei: gente, eu tenho que pegar uma referência. A referência, vai ser em cima da gaveta. Eu vou começar a medir a partir de cima da gaveta. Aí comecei a medir, e no final deu certo. Está certo que tem que entrar, dar uma voltinha e encaixar a gaveta. Mas dá certo. No final dá certo. A gaveta não é minha, é da minha esposa. Bom, então, no final dá certo. Mas a questão é: qual é a referência que você tem? Se você não tem referência, tudo é possível. O que é longe, o que é perto, o que é grande, o que é pequeno. Você busca uma referência para, a partir dali, estabelecer algum início aferidor. Então, se não há verdade, isso é muito comum, isso assume relativismo, pragmatismo, subjetivismo.
Se não há verdade, tudo é possível. Eu não tenho padrões para definir. Você não tem padrões. Então você cria uma sociedade plural, onde tudo é possível, onde tudo é permitido. Porque se não há verdade, não há verdadeiro. Só pode haver verdadeiro onde há verdade. Se não há verdade, não há verdadeiro. Porque o verdadeiro é aquilo que se harmoniza com o que é dito que é verdade. Se você elimina o conceito de verdade, não há mais verdadeiro. Então, o verdadeiro vai ser o que, de acordo com uma tendência, com uma frase de efeito. Quer ver? Quando você ouve aqueles programas, não vou fazer a piadinha que o reverendo ontem fez, não, perguntar o programa, quem é que sabe o programa, não vou perguntar. Mas vocês viram aquele programa daquelas pessoas muito ocupadas à tarde, né, as intelectuais da tarde? Então, aí pergunta o parecer de alguém e fala assim, não, quem sou eu para julgar? Quer dizer, então você julga que não pode julgar? Legal. Mas quem sou eu para julgar? É um juízo que você emite. Nós não podemos julgar. Como é que você não pode julgar, seu jumento? Como é que você não pode julgar se você está dizendo que não pode julgar? Quer dizer, é uma coisa tão tola, mas são frases. Todo mundo repete. E é bonito esse negócio politicamente correto. Então, você elimina a ideia de verdade. A partir daí, tudo é possível. Lembra-se de uma música não é do tempo de vocês? É do Rui Guerra, cantado pelo Rambo da época, o Ney Matogrosso. Era a música Não Existe Pecado da Linha Abaixo do Equador. Por que não existe pecado? Não tem lei, não tem padrão. Onde não há lei, não há transgressão. É simples. É uma coisa muito sutil. Aí eu caio, volto na questão. Sua verdade, minha verdade. A sua verdade é sua, é minha. E aí, qual é a verdade? Depende. Para o meu pai é outra, para minha mãe é outra, tal. Então, são coisas muito sutis que adentram a nossa cultura. Bom, isso aqui é uma tentativa de abordar um possível tema que eu pensei que seria o meu. Mas depois descobri que não era. Aí, eu parti para o segundo assunto, que olha só o tema, educação, cosmovisão cristã, ideologias pós-modernas. Eu coloquei pós-modernas, porque essa palavra eu não sei bem o que é até hoje. Então, eu coloco entre aspas sempre. Vamos lá. Então, qual é meu tempo mesmo, pastor? Rapaz, até as 11, está falando. Às 11 horas, né? 3 horas, tá? No meu voo, vai. 3 horas eu vou. Tá. Educação, cosmovisão cristã e ideologias pós-modernas. Bom, vamos lá. Introdução. Agora a parte que eu gosto mais é a parte bíblica. Eu estou tentando sair daqui, mas não posso. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Eu jamais falaria isso para a minha igreja, mas Deus fala, então eu posso repetir. Sem entender, eu gosto de falar isso aqui, cavalo. Eu lamento que podia ser um jegue, eu gosto do jegue. Bom, não seja de quem é esse jegue? Tem a música famosa, né? Esse jegue sou eu. Tem uma música assim do... Quem é aquele cantor? Para mim era o outro, é do Asa Brega, General Lacerda, né? Então, tá bom, baixou o nível, mas tá bom. Então, não sejais como o cavalo, ou o jegue, ou a mula, sem entendimento, bim, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. O verbo bim apresenta a ideia de um entendimento fruto de uma observação demorada que nos permite discernir para interpretar com sabedoria e conduzir os nossos atos. É a palavra principal do Antigo Testamento para discernimento. O Novo Testamento usa, em geral, o siníeme, que é a ideia de discernir, saber avaliar todas as coisas. É a principal palavra, é a mais específica para isso. Então, Deus não quer que sejamos jeguelianos, né? Não sejamos jegues, né? Não sejamos mulos, né? Cavalos. Vamos lá. Deus deseja que o seu povo seja instruído e sábio. Deus é sábio em sua própria natureza, propósito e ação. A sabedoria permeia toda a obra de Deus, porque a santidade permeia, a bondade, a justiça, todos os atributos de Deus estão presentes em todos os seus atos, porque Deus é um Deus simples, Ele não é um ser composto, e a simplicidade de Deus, não composição, permeia toda a palavra, todos os atos de Deus.
Bom, a sabedoria de Deus, assim como sua majestade, santidade, justiça e bondade, permeiam toda a sua obra. Salmo 8 mostra sobre isso, Salmo 19 mostra também sobre isso. Então, Deus deseja produzir em seus servos aspectos do seu caráter. Nós somos criados à imagem de Deus, não apenas como algo fictício ou algo externo e nada mais. Deus nos cria como sua imagem e semelhança, porque Ele quer produzir em nós aspectos do seu caráter. Então, a sabedoria de Deus, assim como sua majestade, é uma terceira parte. A sabedoria consiste em subordinar a nossa vontade aos preceitos de Deus, reconhecendo neles o caminho de uma vida com sábio discernimento na presença de Deus. É aquilo que o reverendo Felipe falou ontem, se eu não me engano, sobre a ideia de prioridade. Você elimina a prioridade. Aqui no caso, nós sabemos que tudo deve ser subordinado a Deus, que é a nossa prioridade máxima. O MacArthur diz que ser sábio é dominar a arte de viver, do viver diário, por intermédio do conhecimento da palavra de Deus e sabendo aplicá-la em toda a situação. Porque o difícil para nós, muitas vezes, é aplicar o princípio bíblico àquela situação, porque nós temos dois princípios, muitas vezes, e esses princípios são verdadeiros, mas eu não sei qual deles se aplica naquele caso, pelas particularidades daquele caso. Então, a sabedoria consiste em entender essa palavra e aplicá-la. A sabedoria, portanto, consiste em escolher os melhores meios para alcançar o melhor fim, em harmonia com a vontade revelada de Deus. Porque o nosso melhor fim pode não se harmonizar com a palavra de Deus, com a vontade revelada de Deus. Daí, nós buscamos a Deus, em Deus discernimento, buscamos compreensão da sua palavra e na aplicação à situação na qual nós vivemos. No Salmo 32, 9, Deus usa figuras fortes para falar da obtusidade daqueles que não atentam para a sua instrução. Ele diz: não sejais como cavalo ou mula, pered, sem entendimento, bim, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Por meio de outra analogia, Deus recorre à figura de outros animais para falar então de uma ignorância culposa. Ele, no caso, se refere a Israel. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento chamou o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende bem. Repare, meu povo não tem discernimento, meu povo não consegue compreender. O boi conhece quem o possui, o jumento, o dono da sua manjedoura. E repare que essas figuras são muito fortes, porque Deus toma dois animais que são difíceis de trato, o boi e o jumento. E o boi é pior do que o jumento, porque o boi, além de ser jumento, ele é mais forte. Então, vencer um jumento é mais fácil do que o boi. Então, o boi é muito mais difícil. Se ele empacar, tirar o boi dali, é muito complicado. Então, ele toma dois animais de propósito, são animais aleatórios, é de propósito isso, para mostrar a dificuldade do povo. E como o povo, então, é pior do que eles. Então, ele mostra que a obtusidade, a teimosia e a dificuldade da condução desses animais deve-se pela sua própria natureza. No entanto, apesar disso, mesmo assim, ele vai mostrar que ele sabe reconhecer os seus donos, ele sabe reconhecer aqueles que os alimentam. O homem, por sua vez, como coroa da criação, cedendo ao pecado, perdeu totalmente seu discernimento espiritual. Quer dizer, a comparação é forte, mas é justamente no mesmo nível em que Deus quer estabelecer esta comparação para mostrar a gravidade do pecado. Nós já não reconhecemos nem mesmo o nosso Criador, antes nós voltamos as costas e prosseguimos em outra direção. Deus deseja, então, que lhe obedeçamos voluntariamente, com entendimento. Aliás, a nossa obediência é resultado do nosso discernimento espiritual,
não sejais como o cavalo, como o jumento, sem entendimento, porque você só obedece na marra. Deus quer que nós obedeçamos espontaneamente. Então, os servos de Deus, desejosos de fazer a sua vontade, suplicam a Deus que lhes dê discernimento. Dá-me entendimento, Bim, e guardarei a tua lei de todo o coração, leve, e de todo o coração a cumprirei. Todo o coração é a tradução interpretativa. A ideia é que ele vai cumprir de coração. Como o coração é o centro vital, o reverendo Felipe falou um pouco sobre isso ontem, né? São as duas palavras leve e levável, que denotam o centro do homem, por onde passa a sua emoção, a sua razão e a sua vontade. Somente uns 3 textos bíblicos no Antigo Testamento, a palavra coração se refere ao coração, órgão, coração. Em quase todos os textos se refere a um centro vital. Eu costumo chamar do filtro. Por isso que eu guardo a palavra de Deus no coração, porque se eu guardá-la no coração, por onde passam minha emoção, minha vontade, minha razão, os meus atos serão condizentes com aquilo. Guardar no coração. Sobretudo que deve guardar, guarda no teu coração. Guardo, safã, a ideia de guardar como um tesouro, guardo no coração a tua palavra. Eu discuto isso em outros lugares. Bom, vamos continuar aqui. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei no coração. E se eu guardo no coração, eu cumpro. Se eu guardo no coração, eu cumpro. Bom, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me, quer dizer, dá-me discernimento para que aprenda os teus mandamentos. Do mesmo modo, Salmo 119, 27, 125, 169, etc., essa ideia. Então, a sabedoria propiciada por Deus dá-nos discernimento para que possamos nos valer do que for útil em todos os conhecimentos, sem nos perder em meios às suas contradições, tendo como elemento avaliador a palavra de Deus. Porque a questão é essa. A questão não são as informações que você tem, mas como você lê. Todo lugar que eu vou, sempre tem alguém que lê muito, e é bom ler muito. E alguém fala, rapaz, fulano lê 500 páginas por minuto, etc. Coisas desse tipo. Sempre exagero. Eu exagerei um pouco, acho que são umas 50 só. Bom, mas então, legal. Mas a questão não é ler, é como você lê. O que você faz com isso? Porque, por exemplo, uma acusação séria para nós pastores, hoje eu não ouço falar mais isso, é do pastor do último livro. O pastor do último livro é um perigo, porque ele se empolga com um livro, só fala daquele livro, e a igreja não aguenta mais, fica doido para ele ler um outro livro. Aí ele lê Foge, Nick, Foge, aí agora é só Foge, Nick, Foge, meu Deus, está acabando o mês, será que não vai ler? Esse mês eu estou atrasado, vou repetir. Não repete não, porque, e o problema é quando você não percebe as contradições de um livro e outro. Esse livro é assim, o outro vai para o outro extremo e você não percebe, porque você não tem um quadro interpretativo, coerente, consistente, que eu chamo de quadro de referência, e que a academia gosta de chamar de referencial teórico. Bom, vamos lá. A palavra de Deus, então, ela nos ilumina. Esse discernimento só é possível pela palavra, por intermédio da palavra. Por isso mesmo, Deus nos convida a um exame de sua palavra, porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. Na Septuaginta traduz por foz, né, de onde vem fósforo. Então, a palavra de Deus é lâmpada e instrução, ela é luz. Esta é a experiência do salmista. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, né? Gera luz em nossos olhos. Nela nós temos os seus ensinamentos e promessas que de fato podem iluminar os nossos olhos, apontando e nos conduzindo, nos capacitando a seguir o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, voz, para os meus caminhos. Aqui nós encontramos na palavra o que eu chamo de uma revolução epistemológica, no sujeito e no objeto. A palavra de Deus propicia uma revolução epistemológica em nossa vida jamais alcançada de outro modo. Como é isso?
ela ilumina o nosso caminho e os nossos passos, ou seja, o que está diante de nós, ilumina. Quando você está dirigindo uma estrada à noite, você reclama às vezes do alcance do farol, né? Seria tão bom se esse farol alcançasse mais, ou o farol está desregulado, um farol está apontando para o seu pé, e outro está apontando para a eternidade. Então você não enxerga nada, não enxerga nem além de incomodar o outro pisca para você, mas por que tal? Está desregulado. E um bom farol, né? Esses com LED, você consegue enxergar melhor, mais longe. A palavra de Deus, ela vai iluminando os nossos passos, ela vai iluminando o que está diante de nós. Mas, além disso, ilumina os nossos olhos, para poder enxergar isso, o que se configura à nossa frente, precisando ser avaliado. Porque você pode não enxergar bem, porque a luminosidade não é boa. Mas a luminosidade pode ser boa, e você não enxerga bem, porque seus olhos está míope, com catarata, seus óculos estão vencidos, então você não consegue enxergar. Agora, seus olhos podem estar perfeitos, mas a visibilidade é ruim. A palavra de Deus ilumina o que está diante de nós, e ilumina nós para entender o que está diante, para que possamos compreender. Eu chamo isso de uma revolução epistemológica, no sujeito e no objeto. A realidade pode estar clara diante de nós, porém nossos olhos também podem estar obscurecidos por vários impedimentos, tais como preconceito, má vontade, falta de esclarecimento do assunto, paixões. Qual o pai, certo ou errado, não falou para a filha ou para o filho? Está claro diante de você, não consegue entender. Esse rapaz não tem futuro, ele tem um apego incondicional ao sono, tem uma inteligência impermeável, uma mente impermeável ao saber, não consegue agregar informações nem tirar conclusões. Então fala, não, mas eu amo ele, amo ela, isso é de galinha, amo ela, isso é filho, não tem esse negócio, não, mas está claro. Todos os filhos já ouviram isso. E todos os pais já falaram isso de alguma forma. Então, não estou dizendo que nós sejamos certos. Meu sogro estava errado. Eu, como sogro, estou certo. Então, a questão é que, eu brinquei com esse casamento e tal, mas não é só isso. As coisas diante da gente, né? Então, claro, você não percebe, alguém às vezes nos pega pelo ombro e nos coloca num outro ângulo. Nossa, como é que eu não entendi isso antes? A palavra de Deus nos dá discernimento para entender a realidade e ilumina a realidade diante de nós. Às vezes as coisas estão tão obscuras e você olha, entrego a Deus. Deus é o Senhor. E como diz aquele cântico, embora é um cântico escatológico, o que é mistério há de aclarar-se, enfim. Deus vai iluminando e você fala, olha, graças a Deus que eu não me precipitei. Naquele dia minha vontade era de fazer assim, assado, mas eu entreguei a Deus. E agora eu posso ver com maior clareza. Olha, Deus é meu juiz. Ele é o Senhor, Ele é meu pastor, de fato. Por sua vez, nossos olhos podem estar, como eu já ilustrei, em perfeitas condições, porém a pouca luminosidade e a falta de clareza dos fatos podem não nos ajudar. E Deus trabalha com sua palavra em ambos os fatos. Digamos assim, Deus opera no sujeito e no objeto, por meio de sua palavra. João Calvino diz que cada homem é cego, até que Deus também ilumine os olhos do entendimento do homem, admitindo que Deus nos provê luz por meio de sua palavra. O profeta tem em mente que somos cegos em meio à mais clara luz, enquanto Deus não remove o véu dos nossos olhos. Né? Belíssimo, né? Deus removeu o véu, aí você consegue entender o que estava tão claro para o outro e não estava para você. Então, o entendimento proveniente de Deus faz com que tenhamos discernimento em todas as coisas. Provérbios, os homens maus não entendem bem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Conhecer a Deus abre os nossos olhos para enxergar todas as coisas. E o curioso é que ele usou a mesma palavra, ele usou o mesmo verbo para falar de não entender e depois entender tudo. A Escritura, cosmovisão e educação. Cosmovisão pode ser definida como um conjunto de princípios teóricos que se constituem nos óculos por meio dos quais percebemos
e interpretamos a realidade. Uma definição aqui, grosso modo. Deste modo, o fato de crermos, faltou um R ali, o fato de crermos num Deus pessoal, que pode ser conhecido, e que rege a história em sabedoria, justiça e amor, tendo um propósito definido, nos permite olhar a realidade de forma distinta de quem, por exemplo, não crê nesses fatos. O reverendo Felipe ontem ilustrou isso várias vezes, né? De que você ensina, você trabalha, você age conforme você adora aquilo que você tem como pressuposição. Eu estou aqui pegando grosso modo. Se você crê num Deus que é o Senhor da história, um Deus que o ama, um Deus com quem você se relaciona, pegando só esse princípio, isso nos dá uma visão diferente da realidade de alguém que não crê em nada disso. Como você age? Como é que você vai poder dizer assim, olha, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso? Ali não era uma teoria, era no final da vida, o ocaso da sua vida. Quantos homens no final da vida dizem, olha, perdi meu tempo, criei inutilmente. E Paulo não, próximo da morte. Eu sei em quem tenho crido. Ele é reto, ele é poderoso, é o reto juiz, dará sua coroa, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Bom, o James Sire tem 2 livros muito importantes sobre cosmovisão, um deles pela monergismo. Todo mundo tem uma cosmovisão, quer saibamos ou não, todos nós agimos a partir de um conjunto de suposições sobre o mundo que permanecem em grande parte escondidas nos recônditos inconscientes de nossa mente. Esta é a cosmovisão privada. Esses pressupostos são muito básicos. Você fala assim, falando, quanto tempo eu gasto? Ah, aqui pertinho, 10 minutos. Quando o cara fala isso, ele quer ficar mais tempo com você. 10 minutos. Aí você vai lá e gasta meia hora. E, rapaz, hoje não sei o que aconteceu hoje. Naquele dia estava indo uma reforma. Estou colocando aquele asfalto, espessura de unha, nem é do dedão do pé, não, do dedo mindinho, bem fininho. Aí fecha tudo. Mas, gente, nunca vi isso aqui, mas naquele dia viu, você perdeu o voo. Porque a pressuposição dele é sábado, está mais tranquilo, Brasília se trabalha quando muito de terça a quinta. Então, você... Não é verdade? Não, os aviões são vazios fora desses dias. Bom, então você, o que você faz? Você pega um trânsito diferente, porque a sua pressuposição é que ali estaria normal, que é o normal mesmo, fluir naquele dia, mas especificamente a um elemento que você não tinha conhecimento. Então, essas pressuposições, elas são muito naturais. Você crê que o Waze vai te conduzir corretamente, vire à direita e tal. Então, vai ser assim. Está me enganando, uma questão ética aqui, satânica, um vírus demoníaco que entrou, está oprimido. Você não crê nisso? A opressão pode ser sua quando se perde, né? Bom, então, isso são pressuposições do cotidiano, gente, do cotidiano. Bom, vamos lá, aqui. Paulo nos fala da suficiência e eficácia da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou soprada, né, exalada por Deus, e útil para várias coisas, mas meu ponto é para a educação, paideia, na justiça. Bom, podemos definir operacionalmente a educação como sendo um processo de transmissão de valores, é claro, que valores são esses, aí é outra história, mas um processo de educação, transmissão de valores, decodificação, interiorização e transformação. Bom, essa é a definição com a qual eu opero já há algumas décadas. A educação, é que aqui eu não coloquei etimologia para ganhar tempo, mas a educação envolve o processo de alimentar, educare, e você viu que eu fiz uma comparação meio harmoniosa, né? A mãe amamantando e aqui uma escavadeira, retroescavadeira. E o de tirar, educere. A palavra educação, nas suas raízes, ela tem um sentido de dar e de tirar. São 2 formas complementares, etimologicamente, da palavra educação. Portanto, o aprendiz é sempre ativo no processo educativo, ainda que muitos sistemas tentem fazê-lo passivo. Na realidade, a atividade consciente pode e deve ser estimulada, eu sei disso, mas o aprendiz é ele sempre quem organiza. Quando eu estou falando aqui, as conclusões que vocês chegam
são muitas vezes totalmente distantes do que eu pensei e visualizei. E se alguns de vocês começassem comigo, indo para o aeroporto, eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso, mas é muito legal, cara, eu nunca tinha chegado a essa conclusão, eu vou incluir isso na minha palestra. Porque você sintetizou o que eu disse a partir de onde você está. Da sua experiência, da sua vivência, daquilo que você crê. Isso acontece sermão na igreja. Acaba de pregar, alguém fala, pastor, o senhor falou sobre isso? E eu fiquei pensando nisso. Gente, olha, faz sentido, mas eu não tinha pensado nisso. Faz sentido. Eu não disse nada demais no sentido de, nossa, que besteira. Às vezes tem besteira também. Aí a gente repreende. Então, ela está repreendido. Mas o fato que, puxa, olha, eu vou usar no meu esboço. Eu já fiz isso várias vezes. Incluí uma aplicação que alguém me deu a partir do que me ouviu. Mas eu não tinha pensado naquela aplicação. Isso é uma coisa mais natural que acontece. E nossas aulas, então, é comum. Por isso que as aulas valem muito pelo que elas sugerem, né? Vamos mais. No entanto, ainda que não seja adequadamente, o educando é sempre, de certa forma, o seu educador. Essa é a questão que não nos iludamos. Aquele que, de modo eficiente ou não, faz a sua própria síntese, construindo o seu mundo simbólico valorativo, repleto de significados para ser. Agora, é claro, ele vai criar exemplos, aplicações, mas você quer gradualmente lhe fornecer elementos de construção dentro da perspectiva bíblica. Eu sei disso, mas nós não nos iludamos. Como você transmite, existem filtros na recepção. Eu vou colocar daqui a pouco isso. A educação visa preparar o indivíduo para viver criativamente em sociedade, a qual, por sua vez, tem o seu modelo de homem ideal. Eu não preparo o homem no Brasil para viver na China, eu preparo para viver em sociedade. E a sociedade que nós temos é essa, aqui, a viver aqui, cristamente, biblicamente. Só que nós não podemos nos iludir que essa sociedade tem um homem ideal. E a gente vive com muita hipocrisia na igreja. Querem ver exemplo? Você gosta do cara idealista. Eu sou idealista, sonhador que só. É legal isso, joia. Mas quando você quer elogiar alguém, fala, rapaz, aquele cara é bom, é um cara crente, rapaz, ele tem uma casa, ele tem um carro, você confunde muito o ser com o ter. E é muito natural. E você não se preocupa com como ele chegou àquilo ali. Eu já vi coisas curiosas assim. Rapaz, minha cunhada, ela é a rica da família. É rica, é. Mas ainda tem muito dinheiro. Falei, que bom, legal. E ele trabalha com o quê? Ele é bicheiro. Vou cantar um corinho aqui, manda fogo, Senhor. Bom, então é o seguinte, porque eu estou querendo mostrar, por exemplo, e tudo isso é verdade que eu estou dizendo, mas eu estou querendo usar exemplos extremos para dizer o seguinte, que você tem a sua ética, mas você gosta de coisas que são conseguidas sem ética. Você não está disposto a pagar o preço por isso. A sociedade tem um padrão ideal. A Flor foi demitido, coitado, está desempregado, mas também, né, não tem jogo de cintura. E aí, como é que é isso? Ele foi demitido por quê? Porque ele não quis mentir. Ele não quis assinar aquele documento, que ele achava que era imoral. Mas pouca gente vai reconhecer isso. Vai reconhecer que você é um desempregado, coitado. Então, nós vivemos uma hipocrisia. Bom, isso aí é coisa minha, vai ficando velho, vai ficando com essas ideias. Mas deixa eu prosseguir aqui, senão a gente não almoça hoje. Meu churrasco hoje, chega de peixe. Bom, por trás... Aquele peixe é gostoso. Por trás de... Posso repetir. Mas na picanha... Bom, por trás de toda... Olha o homem se mostrando aqui, né? Por trás de toda a filosofia educacional, existe um homem ideal. E não nos iludamos, sempre vai existir. Com todos os valores culturais, sociais, éticos e religiosos, para a qual a educação aponta de modo formal e informal. Daí é que vai ver o nosso conflito, porque o nosso, entre aspas, homem ideal é diferente do que a sociedade propõe. E logo a educação vai entrar em conflito quanto a isso. Então, desta maneira, pegando esse princípio, podemos dizer, seguindo aqui do Rai, que a educação consiste numa socialização metódica da nova geração. Ou seja, a educação compete sempre aos mais velhos. E os mais velhos vão introduzir você na sociedade. Quem que faz isso primeiro? A mãe e o pai. Por isso que a criança podia falar, mamãe é boazinha, eu amo você. E o pai está ferrado. Por quê? Quem ensina é a mãe.
uma brincadeira que eu faço na igreja entre os presbiterianos, eu digo que o Dia dos Pais é um dia murcho. Murcho. Dia das Mães é uma alegria, é uma festa, 10 poesias aqui. Dia do Pai lá, um barbeador presta barba, que não presta. É um exagero. É um sapatinho de papel, a cartolina. É um sabonete lá, Lux. Bom, mas o presbiteriano batista é diferente, desculpa, isso é presbiteriano aqui, do Brasil ainda. Bom, tirando um pouco de exagero. Mas querem ver como é que a mãe socializa? A criança começa... não, mamãe não gosta. Não, mamãe gosta de comer tudo. Ah, comeu tudo, bebeu tudo. Ah, meus parabéns. Ri, brinca com ele. Ele vai aprendendo, a mãe ri, gosta. Não, mamãe não gosta. Ah, não, você não comeu tudo hoje, mamãe está triste. É o processo natural de socialização. Você está dizendo o que é certo e o que é errado, o que gosta e você não gosta. Então, esse é o processo de ingresso na sociedade. Isso é um caminho da sociologia, não é minha área, aqui eu estou apenas uma pernada. Mas vamos lá. Somos, em muitos sentidos, parte de um produto cultural, filhos de uma geração, com uma série de valores que determinam, em grande parte, as nossas pré-compreensões. Só o fato de ser homem ou mulher, se não for indeciso hormonalmente, então, o fato de você ser homem ou mulher, já lhe dá uma visão diferente. É muito interessante isso. Só o fato de ser homem e mulher já lhe dá aspectos. Ontem eu mencionei, eu estava com o reverendo pastor Herbert, né? E a esposa Aline. E eu falei uma coisa para ele, ela gostou, ela deu um toque nele, essa cotovelada discreta, ela não está aqui não, por isso que eu estou falando. Então eu gostei, ela gostou do que eu falei, eu percebi que ela gostou, eu gostei também, mas ela não teve chance de saber que eu gostei. Bom, mas então eu falei o seguinte, eu estive lá em João Pessoa, no seminário Betel, gostei muito, tem muitos anos, e vi, na hospedagem que eu tive, alguns detalhes próprios que a mulher cuida. Ela gostou, né, uma cotoveladinha nele, né, para dizer, viu, as mulheres, e de fato, eram coisas que tinha naquele meu quarto, que só a mulher se preocuparia com aquilo. É um toque feminino. O homem é desajeitado lá, não tem jeito para esse negócio, né? A mulher já coloca uma flor, coloca uma fruta, coloca uma jaquinha para você comer antes de dormir. Então, quer dizer, eu não tenho uma feijoada, né? Uma buchada de bode, né? Então, uma coisa assim, tirando o exagero, mas é natural. Então, o homem não pensa nessas coisas. Não é que haja mal e pensa. E outra coisa que a mulher não pensa, o homem pensa. Então, somente isso já nos dá uma pré-compreensão. Vamos lá. Valendo-se de uma figura de Aristóteles, Moller faz uma aplicação interessante e elucidativa. A última criatura a quem você deveria perguntar como é se sentir molhado é um peixe. Porque ele não faz ideia de que esteja molhado, uma vez que nunca esteve seco. Ele não tem um ponto de referência. Assim somos nós, quando se trata de cultura. Somos como peixes, no sentido de que não temos sequer a capacidade de reconhecer onde a nossa cultura nos influencia. Desde a época em que estávamos no berço, a cultura tem formado nossas esperanças, perspectivas, sistemas de significado e interpretação, e até mesmo nossos instrumentos intelectuais. Né? Então, perguntar para o Bob Esponja o que é estar molhado, ele não sabe. Ele nunca teve seco. O único que soube bem isso deu confusão, que foi o cara dos secos e molhados. Bom, mas então, você fugindo disso, o jovem não sabe o que eu estou falando, né? Só o pessoal antigo, né? Eu não vou falar do Mato Grosso, não. Bom, mas se você não tem referência, você é muito inteligente. Não sei, eu não conheço ninguém mais, só me conheço. Aquilo é muito grande. Você acha aquilo grande? Não, eu conhecia. Acontece nas cidades, quando estão crescendo, um shopping, né? Cria-se um shopping, uma galeria. Tem 4 lojas de ponta, Americana, C&A, Riachuelo. Bom, então está lá, as lojas de ponta. Aí daqui a pouco fala, rapaz, criou-se um shopping grande, aí criou um shopping enorme, tal, o shopping Brasília é enorme e tal. Aí um dia eu só visitar aquela cidade, e aquele shopping, não, esse aqui foi um shopping no passado aqui, criaram, não deu certo não. Não deu certo quando criaram o grande, porque antes ele era o shopping. Hoje você chama de galeria. As referências.
Então, sem referência, o que é seco, o que é molhado? Eu não sei. Então, perguntar a um peixe o que é estar molhado, ele não sabe. Tem uma história que eu gosto de contar, do Antoni. É a história de que um peixinho, ele saiu nadando, encontrou um peixe mais velho. Ele falou, me diga uma coisa, onde é que eu encontro o grande mar, o oceano? O peixe mais velho falou, é aqui onde você está. Nada aqui, é apenas muita água. Eu quero achar o grande oceano. Então, eu aplicava isso à cultura. Você é influenciado pela cultura e não percebe que você está dentro dela. E toda a sua estrutura de pensamento é daquela cultura e você está procurando algo que está ali e você não percebe. Bom, mas vamos lá. A dura realidade, uma crítica agora feita pelo Carson, é que a maioria das pessoas, incluindo a maioria das que fazem parte de nossas igrejas, são tão modeladas pela cultura popular que nenhum pregador ponderado pode se permitir ignorar o impacto de cada cultura ou da cultura popular. A maioria das propagandas estimula o nosso pecado da cobiça. Esse é o ar que respiramos. Essa é a nossa cultura. E é algo tão natural. Ontem eu estava no aeroporto de São Paulo, tinha que fazer uma conexão demorada, e vi um carro vermelho. Eu acho bonito carro vermelho. Aí eu fui lá ver. Caramba, que carro bonito, tal, etc. Eu não sou de ficar perguntando aos vendedores, não. Mas eu fui perguntar, estava com tempo. Esse carrinho aí, quanto é que custa? 200 mil? Não, 300 mil. Tal. Aí eu já estou lá pensando, 300 mil. Eu penso de uma casinha. Carrinho, uma 4, uma 3, aí com motorzinho turbo, biturbo, RS, comecei a me encantar. Vermelho, suspensão, teto solar. 300 mil, perdemos as referências. Então, eu estou dizendo que a propaganda, ela nos leva para um universo diferente. Você está achando uma bagatela, porque tem um outro assim. E a maioria de nós nunca vai poder comprar algo assim, só daqui a 20 anos. O carro de hoje. Então, a gente não percebe que nós somos modelados, influenciados por um meio dentro do qual nós estamos e nós não temos noção disso. A definição de Durkheim aplica-se corretamente aqui. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política, no seu conjunto, seja o meio especial a que ela se destina particularmente. Então, você pega esse homem ideal e estabelece a educação como meta, atingir este padrão. Contudo, cabe aqui uma observação. Neste processo educativo, intencional ou não, nada é literalmente repetido, visto que nada que é humano pode ser exaustivamente calculado. Então, você revê a questão das suas sínteses, como você constrói. É por isso que o homem herda, transforma e constrói a sua cultura. A cultura, mesmo sendo algo exterior, é, na realidade, o resultado conjunto da exteriorização do indivíduo, repleto de valores que refletem aspectos da essência do homem e, obviamente, da sua percepção da realidade. A cultura brasileira, mas quem faz a cultura brasileira somos nós. Né? Nós que construímos uma cultura. Eu recrimino algo nesse nível alto, mas no meu nível baixo, mais baixo, eu cometo a mesma coisa, o mesmo princípio da vantagem, o mesmo princípio da exploração. Nós repetimos coisas, nós estamos dentro de um universo de pensamento. É por isso que quem vê melhor é quem está de fora, muitas vezes. O casamento é isso. Você tem toda uma cultura familiar e o seu cônjuge tem toda a cultura dele. Nenhuma das duas é perfeita, mas você começa a perceber o outro a partir de onde você está. E é muito interessante. Por isso que quando alguém casa, cresce. Você casa, amadurece. Porque você aprende com o outro. Coisas que não estão naturais na sua família, e talvez não seja tão natural assim, mas o outro é que lhe fez ver. Você não estava acostumado a ver daquela forma. E vice-versa. Então, marido e mulher, ambos aprendem
um com o outro, mas é de fora que você consegue enxergar. Então, quando você sai do Brasil, você começa a enxergar melhor você e ver coisas muito boas que o seu país tem também. Não é só coisa ruim, não. Muito boa que você não valoriza, porque você está dentro, foi criado com aquilo ali, e você não sabe o que é aquilo, no sentido de ou não ter aquilo. Aí, no outro país, você fala, gente, nosso país tem a fartura, e a comida é tão barata, aqui é pouquinho, só tem nome francês, garçons grosseiros, gorjeta cara, e a comida que não é essas coisas. Ah, que saudade do meu país, que vontade no dia 3 de fevereiro comer uma picanha. Então você fica assim, especulando, assim, coisas assim, ideais, não, coisas abstratas, assim, abstratas. Eu não falei o ano, gente, eu não falei o ano. Vocês estão. Olha os pré-conhecimentos. Se você não sabe que hoje é fevereiro, dia 3, não diz nada. Percebam? Bom, vamos lá. Portanto, a cultura reflete os valores e a fé de um povo. Hockmaker, ele é holandês. A cultura é o resultado da atividade criativa do homem dentro das estruturas dadas por Deus. Portanto, nunca pode ser algo separado de nossa fé. Então, nós construímos a nossa cultura a partir daquilo que nós cremos. John Hessen, que é um autor católico, um epistemólogo. A cultura acha-se profundamente radicada no que há de mais íntimo no ser humano e tem, por isso, a mais alta significação para a compreensão desse ser, sua formação e desenvolvimento. Bom, a sociedade é um produto do homem, educado, mas homem. Educado no sentido de que ele foi construído por essa sociedade, mas é um homem. Nós ratificamos ou modificamos a nossa cultura. Ele constrói o mundo, projetando na realidade os seus próprios significados. Retomando a definição, a educação é um processo. A educação não é algo acabado, hermético, fechado. A educação ocorre dentro de um processo dinâmico, que jamais termina. Transmissão de valores. Educar não é apenas transmitir um conteúdo programático, por mais atualizado e edificante que ele seja, mas também experiências significativas, valores, interpretações. A troca é ambivalente e interagente. Professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. Mais do que grandes ideias, precisamos de homens dignos. E interiorização é a assimilação e acomodação de valores transmitidos e decodificados. Esses valores passam a fazer parte do nosso patrimônio cultural e moral e geram uma transformação. A verdade aprendida deve ser praticada em nossa vida. Então, aqui nós temos um processo educativo. Eu coloquei isso aqui em formatos diferentes, com cores diferentes, mas não dá para perceber. Então, digamos assim, na educação você tem os valores transmitidos como uma realidade objetiva. E aqui somos nós. Esses valores são para nos ensinar, né? Só que esse nós que recebe, nós somos cidadãos que vivemos numa época, eu não posso ficar ilustrando isso, que meu tempo já acabou, mas nós vivemos dentro de determinado tempo. E o tempo em que nós vivemos nos dá uma perspectiva. Nossos pais, quando eu vinha para a igreja com meu pai, sentavam tudo carreirinha. Se eu me mexesse muito, bastava meu pai olhar para mim. Você fala isso, né? Meu pai olhava, eu já sabia que ela ia ficar quieta, etc. Tempos, não estou dizendo que estavam certo ou errado. O tempo que nós vivemos determina uma forma de apreensão. A formação que temos. Uma vez eu fiz um portão de madeira lá em casa, um portãozinho entre a cozinha e a lavanderia, para minha filhinha, na época ela tinha aí um aninho, para ela não cair no degrau. Fiz um portão e teve um culto lá em casa, tinha um marceneiro, pedreiro e tal, e eu falei, senhor Arruda, esse portãozinho aí foi eu que fiz, para a sala não cair. Ele olhou o portão, falou, dá para perceber. Ele viu coisas no meu portão que eu não vi. Para mim era obra de arte, mas a maneira que ele via era de alguém acostumado a mexer com madeira. Bom, a educação que nós temos nos dá um tipo de visão da realidade,
a religião que nós seguimos, a família de onde nós viemos, o lugar onde nós estamos, o nosso temperamento, todas as coisas, entre tantas outras, elas estão dentro de nós, no sentido de que elas estão misturadas, e aquilo que eu recebo passa por esse filtro. Então, o que eu ouço, de acordo com a minha educação, me faz olhar de uma forma. De acordo com o meu temperamento, com a formação que eu tenho, eu priorizo elementos. E o que vai sair daí? É isso aqui. Eu coloquei formatos diferentes para dizer que o que sai, no sentido de que isso aqui vai ser incorporado, é o resultado decodificado. O que eu quero dizer, o que fica em nós não é simplesmente o valor transmitido, mas é o valor decodificado a partir dos filtros que eu tenho. Então, o resultado decodificado passa a fazer parte da composição do nosso patrimônio, que esses elementos fazem parte de nós e vão se tornar em novos filtros de avaliação, novos filtros. Ou seja, esses filtros vão sendo confirmados, vão sendo mudados, alterados gradativamente. Então, nós cremos no poder da educação. O resultado do que foi selecionado passa a ser incorporado ao nosso filtro, que já não será mais o mesmo. Ele foi confirmado agora com novos elementos, aperfeiçoado, modificado, transformado. Assim temos o processo de assimilação e transformação. Instruir, disse o Rui Barbosa lá no Dom Pedro II, numa conferência que ele fez no século XIX. Instruir é ensinar a observar, descobrir, refletir e produzir. Bom, a educação, então, tem como função tradicionalista, que consiste na transmissão de conhecimentos acumulados ao longo dos séculos, e uma função revisionista progressista, por intermédio da qual revisitamos o passado com novos questionamentos, repensando e reavaliando suas conclusões, estimulando novas investigações e pesquisas que se concretizarão em novas ideias e tecnológicas. Se a educação for apenas tradicionalista, ela vai apenas repetir o passado. Se ela for apenas revisionista progressista, ela vai querer ficar inventando a roda a cada época, porque ela não sabe qual é a sua história, o que você já conseguiu. Então, tem sempre um considerado que, como chegamos aqui, e quais são os nossos desafios hoje, a partir do que já temos, e como podemos vivenciar. Né? Ambas as funções se completam num todo harmonioso. Bom, gente, eu vou parar aqui. A parte que eu queria falar é essa agora, mas não tem mais tempo. Eu já abusei demais da atenção de vocês. Eu ia mostrar apenas aqui que o currículo significa caminho, e que o currículo nunca é um fim em si mesmo, e que cada cultura vai ter o seu currículo de acordo com a ideia de homem ideal, com o seu objetivo. E esse currículo é feito assim, por meio de planejamento. Eu teria que responder qual é o objetivo da educação que eu dou, qual a concepção do homem que temos, de quais recursos dispomos, que tipo de homem pretendemos formar, tudo isso vai entrar em nosso currículo. Então, ali eu esboço a educação espartana, a educação sofista, a educação ateniense, a educação romana, a educação egípcia, e chego na reforma para ver que o tipo de homem ideal que eles tinham gerava um tipo de currículo. E eu vou encerrar com uma parábola que eu conto aqui. Quer dizer, tem isso como documento, né? Mas esse documento muito certinho, em geral, tem formas de parábola, mas, em tese, é um documento. É que quando as 7 tribos nos Estados Unidos, o homem branco dominou e queria manifestar sua boa vontade para com esses índios, escreveu um documento para eles, pedindo que eles mandassem seus jovens indígenas estudarem com o homem branco. E o homem branco respondeu, desculpe-me, os indígenas responderam, dizendo que, olha, agradeço muito a oferta de vocês, mas a nossa experiência não tem sido boa nisso. Os jovens no passado que nós mandamos para vocês, eles voltaram, não sabiam bem a nossa língua, não sabiam mais nadar, pescar, caçar veado,
sobreviver na selva, nada disso. Eu estou aqui fazendo uma analogia, né? Então, eles não servem. Mas se vocês quiserem formar verdadeiros homens, mande seus jovens estudarem com a gente, que nós lhes ensinaremos o que significa ser homem. Bom, essa parábola, ela é interessante, porque ela mostra que cada cultura tem a sua visão de homem. Para o homem branco é fazer com que ele aprendesse o inglês, aprendesse a viver em sociedade, como se portar ali. E para o índio, aquilo que o índio aprendeu como branco não vale de nada. Ele não sabe nadar mais, não sabe mais pescar, fica com frio, estou com frio. Então, quer dizer, e a língua já fala mal porque misturou com o inglês, então não serve para nós. E o meu ponto é, então, que toda a Escritura é inspirada e é útil para a educação, que nós temos que voltar à palavra e ver que o modelo de educação que temos, o homem ideal é Jesus Cristo, que a educação visa nos conduzir à imagem de Cristo, o alvo para o qual nós fomos criados, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E Paulo, em Romanos 8, do 29 em diante, ele fala que o Senhor nos escolheu para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, a educação cristã tem como modelo absoluto Jesus Cristo. E é para lá que nós devemos caminhar, sem deixar de considerar os obstáculos, as dificuldades que nós temos em nosso cotidiano. Basicamente é isso. Peço desculpa por tomar tanto o tempo de vocês. Que Deus abençoe. Obrigado.